Imagine acordar um dia e perceber que aquilo que sempre fez parte da sua identidade como homem parece ter diminuído, como se sua virilidade estivesse escapando silenciosamente pelos dedos do tempo. Você olha no espelho e se pergunta: será que acabou pra mim? Será que essa chama que me acompanhou por décadas agora se apagou? Pois eu preciso lhe dizer algo importante. Não, não acabou. A vitalidade, a potência e o prazer não são privilégios apenas da juventude, e sim resultados das escolhas que você faz todos os dias. E existe um hábito simples, muitas vezes ignorado, que pode reverter esse cenário mesmo depois dos 60 anos. Meu nome é doutora Helena. Sou urologista. E dediquei minha vida a compreender como o corpo masculino funciona em cada fase. Eu já acompanhei centenas de homens que chegaram ao meu consultório com a mesma expressão que talvez você tenha agora: preocupação, medo, vergonha de admitir que algo não estava indo bem. Mas também vi muitos desses homens renascerem quando descobriram que a idade não é uma sentença, e sim um convite para cuidar de si de maneira mais sábia. Quero que você pense por um momento. Quantas vezes você se sentiu cansado demais, sem ânimo, sem energia para se entregar à vida e à intimidade? Quantas vezes você percebeu que o desejo estava presente, mas o corpo não respondia como antes? Esses sinais não são apenas sobre desempenho sexual, são um reflexo da sua saúde, da sua circulação, do seu equilíbrio hormonal e até da forma como você vive seus dias. E aqui está o ponto que poucos médicos revelam. Muitas das dificuldades que homens enfrentam após os 60 não surgem de uma falha inevitável do corpo, mas de hábitos diários que parecem inofensivos. É como uma pedra pequena dentro do sapato. Você continua andando, ignora o incômodo, mas no final do dia aquela pedra já deixou feridas. Do mesmo modo, escolhas simples feitas sem perceber podem estar drenando sua força e minando sua potência. Agora, imagine o contrário. Uma mudança aparentemente pequena, que você pode incorporar à sua rotina sem esforço, pode ser a chave para devolver vigor, confiança e presença ao seu corpo. Eu vou lhe mostrar exatamente como isso é possível. Mas primeiro, preciso que você se mantenha comigo, porque o que vou revelar pode transformar sua forma de encarar a saúde e a masculinidade. Então, me responda mentalmente. Você estaria disposto a redescobrir uma potência que julgava perdida? Você chegou até aqui porque algo dentro de você se recusou a aceitar a ideia de que a potência masculina desaparece com a idade. E quero lhe dizer, com toda a clareza e autoridade que meus anos de experiência me dão: existe uma saída. Hoje, neste vídeo, eu vou revelar a você qual é esse hábito simples, fácil de adotar, que pode transformar a sua vitalidade depois dos 60 anos. Não se trata de remédios caros, não se trata de soluções mágicas, mas sim de um ajuste real na sua rotina, que tem base científica e que já devolveu a confiança a muitos dos meus pacientes. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que tantos homens, depois de uma certa idade, sentem que o corpo não acompanha mais o desejo. Vai descobrir como a circulação, os hormônios e até mesmo a forma como você lida com pequenos detalhes do seu dia podem estar bloqueando sua potência sem que você perceba. E, principalmente, vai conhecer a prática que pode reverter esse quadro e reacender em você aquilo que acreditava estar perdido. Eu quero abrir um parêntese aqui para lhe explicar por que este vídeo é diferente de tudo o que você já viu. Talvez você tenha pesquisado antes, talvez tenha até se sentido frustrado com soluções que prometem milagres e não entregam nada. A diferença é que aqui você vai ouvir de uma médica urologista que já acompanhou centenas de casos reais. Eu não estou falando de promessas vazias, mas de resultados concretos, observados em homens da sua idade, homens que decidiram não se conformar e escolheram mudar. E tem mais. No final deste vídeo, eu vou compartilhar com você um segredo que muitos desconhecem. Um detalhe que parece pequeno, mas que faz toda a diferença na forma como esse hábito atua no seu corpo. Um segredo que pode potencializar ainda mais os resultados e acelerar o retorno da sua potência. Eu só vou revelar esse ponto no final porque quero que você entenda o caminho completo até chegar lá. O que posso lhe garantir agora é que, se você me acompanhar até o fim, vai sair daqui não apenas com mais conhecimento, mas com um plano prático e real para recuperar sua energia, sua confiança e sua vida íntima. E lembre-se, você não está sozinho. Eu estarei aqui guiando cada passo, como já fiz com tantos homens antes de você. Quando eu falo com você sobre potência, vitalidade e longevidade, não estou falando apenas como médica, mas também como alguém que compreende profundamente as inseguranças e os desafios que chegam depois dos 60 anos.
Porque veja, embora eu não viva no corpo de vocês, homens, eu tenho a oportunidade de testemunhar de perto as histórias, as dores e as conquistas de cada paciente que entra no meu consultório. E posso lhe garantir, não existe nada mais transformador do que ver um homem recuperar a confiança em si mesmo, enxergar nos olhos dele aquela chama que parecia apagada voltar a brilhar. Nós, homens acima dos 60. E aqui eu digo nós, porque a idade nos conecta como seres humanos maduros. Passamos a lidar com mudanças inevitáveis no corpo. O metabolismo já não responde da mesma forma. A produção hormonal diminui. A circulação fica mais lenta. A energia parece escorrer como areia por entre os dedos. E diante disso, muitos se rendem à ideia de que é o fim de uma fase. Mas eu estou aqui para lhe mostrar que não é um fim, e sim uma transição. Aos longos anos em que atendo pacientes, percebi um padrão. Aqueles que entendem que o corpo precisa de cuidados novos, que aceitam adaptar hábitos e que decidem investir em si mesmos, são os que envelhecem com dignidade, energia e prazer. Já os que ignoram os sinais, muitas vezes, caem na armadilha da frustração, se isolam e acreditam que nada mais pode ser feito. Eu me lembro claramente de um paciente fictício, que chamarei de José, de 64 anos. Quando ele chegou ao consultório, estava cabisbaixo, sentia-se um peso para sua parceira e dizia acreditar que sua vida íntima havia terminado. Mas, após algumas consultas, ajustes de rotina e principalmente a adoção de um hábito simples, o mesmo que vou compartilhar com você neste vídeo, ele retornou meses depois com um sorriso que eu jamais esquecerei. Disse que se sentia vivo novamente, com energia para caminhar, trabalhar na horta e, claro, para retomar sua vida sexual com confiança. Essas histórias não são exceções. São exemplos do que acontece quando o conhecimento médico se encontra com a vontade de mudar. Eu dediquei minha carreira a ajudar homens a atravessarem essa fase da vida com dignidade e força. E hoje, com a mesma seriedade com que atendo no consultório, estou aqui diante de você, para guiá-lo neste caminho. Porque eu acredito que cada homem, independentemente da idade, merece viver plenamente, com corpo e mente alinhados, sem medo e sem vergonha de buscar ajuda. Quando chegamos aos 60 anos, o corpo masculino passa por transformações silenciosas, mas profundas. E muitas vezes o que você sente no dia a dia, cansaço, desânimo, queda no desejo, dificuldade em manter a ereção, não é apenas idade chegando, como tantas pessoas repetem. É, na verdade, o resultado de mudanças fisiológicas que precisam ser compreendidas e enfrentadas. Um dos principais pontos é a queda gradual da testosterona, o hormônio que regula não apenas a potência sexual, mas também sua energia, disposição, massa muscular e até o humor. Essa queda não acontece de repente. Ela vem como uma sombra lenta, que se estende ano após ano, minando forças sem que você perceba. E quando somada a uma circulação mais lenta, a vasos sanguíneos que já não têm a mesma elasticidade e a maior presença de inflamações silenciosas no organismo, o resultado é claro. O corpo deixa de responder como antes. Mas o perigo real não está apenas na perda da ereção. Ele está naquilo que essa perda revela. Porque veja, a saúde sexual é um espelho da saúde do corpo inteiro. Se você enfrenta dificuldades nesse aspecto, é um sinal de alerta de que seu coração, seus vasos sanguíneos, sua energia vital também estão em risco. É como se o corpo estivesse tentando avisar: alguma coisa não está bem. Ignorar esses sinais pode custar caro, não apenas no campo da intimidade, mas também na sua longevidade. Infelizmente, muitos homens caem em duas armadilhas. A primeira é se conformar, acreditar que nada pode ser feito, que isso é coisa da idade. A segunda é buscar soluções rápidas, como medicamentos que mascaram o problema, mas não tratam a raiz dele. E aqui eu preciso ser firme. O caminho não é se conformar nem se iludir com atalhos. O caminho é compreender o que está acontecendo no seu corpo e agir com inteligência, mudando hábitos que realmente impactam sua saúde. E talvez o mais doloroso de tudo seja o impacto emocional, porque quando um homem sente que perdeu sua potência, não é apenas o corpo que sofre. É a autoestima que despenca. É o silêncio que se instala entre ele e a parceira. É a sensação de solidão que se aprofunda. Mas quero que você saiba, você não precisa carregar esse peso sozinho, e muito menos aceitar esse destino. A ciência já provou que é possível reverter esse quadro com atitudes simples, e é exatamente isso que eu vou lhe mostrar ao longo deste vídeo. Agora que você já compreendeu as mudanças que acontecem no corpo masculino depois dos 60 anos,
é hora de mergulharmos no que realmente importa: como reverter esse processo e recuperar sua potência. E eu quero que você imagine, por alguns instantes, como seria voltar a ter energia pela manhã, sentir o sangue circular com vigor, perceber seu corpo respondendo com confiança ao desejo. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível. E começa com escolhas simples. O primeiro ponto que eu quero destacar é a importância de ativar a circulação diariamente. Sem sangue fluindo com força para os órgãos, não existe potência. É como tentar acender uma lâmpada sem energia elétrica. Simplesmente não funciona. Pequenos hábitos de movimento, mesmo caminhadas curtas de 20 a 30 minutos, já são capazes de revitalizar os vasos, aumentar a oxigenação e preparar seu corpo para responder de maneira muito mais firme. Eu já acompanhei pacientes que apenas com esse ajuste sentiram uma diferença notável em poucas semanas. Mas não é só o corpo que precisa se mover, a mente também. O estresse crônico é um dos maiores inimigos da virilidade. Quando você vive em alerta constante, seu corpo libera hormônios que sabotam sua produção de testosterona e afetam diretamente a ereção. É por isso que relaxar não é luxo, é necessidade. Técnicas de respiração, oração, momentos de silêncio ou simplesmente desligar os aparelhos por um tempo são armas poderosas para restaurar seu equilíbrio. Outro ponto fundamental é a nutrição. A cada refeição, você tem a escolha de alimentar ou de enfraquecer sua vitalidade. Alimentos ricos em gorduras boas, vegetais frescos, proteínas magras e sementes podem parecer simples, mas agem como combustível direto para seus hormônios e vasos sanguíneos. Já alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e frituras são como veneno lento, corroendo sua potência sem que você perceba. E aqui entra o hábito simples, aquele que poucos praticam de maneira consistente, mas que pode transformar sua vida. A hidratação correta. Beber água na quantidade certa ao longo do dia pode parecer banal, mas é uma das chaves para manter seu sangue fluido, sua circulação eficiente e até sua produção hormonal ativa. A maioria dos homens acima de 60 não bebe nem metade do que o corpo precisa. O resultado? Cansaço, pressão instável, dificuldade de ereção. Corrigir isso é como lubrificar uma máquina que estava emperrada. O funcionamento volta a ser natural. Esses são apenas alguns pilares. Quando unidos, movimento, mente tranquila, boa nutrição e hidratação adequada, eles formam a base sólida para devolver a potência. E no próximo passo, vou revelar a você o detalhe final que multiplica os resultados desse hábito simples, o segredo que pode ser o divisor de águas na sua jornada. Chegamos ao momento que eu prometi desde o início, a revelação do segredo que transforma um hábito simples em uma poderosa ferramenta para devolver sua potência depois dos 60. Você já entendeu como a circulação, os hormônios e a mente estão interligados, e já percebeu que pequenos ajustes podem gerar grandes resultados. Mas o detalhe que muitos ignoram é a forma como você pratica esses hábitos, especialmente a hidratação. Não basta apenas beber água. O segredo está em como e quando você faz isso. Beber grandes quantidades de uma só vez não traz o mesmo efeito que distribuir a ingestão ao longo do dia. O corpo precisa de constância, de equilíbrio. Quando você mantém seu organismo hidratado de maneira regular, o sangue se mantém fluido, a pressão se estabiliza, a oxigenação chega mais rápido aos tecidos, e com isso, a potência sexual se fortalece de forma natural. É como manter um rio sempre correndo. A vida flui com mais força. E aqui está algo que poucos homens sabem. Beber água logo ao acordar, antes mesmo do café da manhã, ativa o metabolismo, acorda os vasos sanguíneos e prepara o corpo para responder ao longo do dia. Esse gesto tão pequeno, tão simples, muitas vezes esquecido, é capaz de criar uma diferença notável na sua disposição e na sua virilidade. Eu já vi homens transformarem sua vida apenas aplicando esse princípio. Pacientes que antes sofriam com cansaço, com dificuldade em manter ereção, voltaram a sorrir e a viver plenamente. Porque a saúde sexual não é isolada, ela reflete a saúde de todo o corpo. E quando você cuida da base, circulação, energia, equilíbrio, o resultado aparece também na sua potência. Então, meu conselho como médica é claro: não subestime o poder desse hábito. Mantenha a água como sua aliada diária, pratique movimento, cuide da sua mente e da sua alimentação. Você não precisa de soluções milagrosas, você precisa de constância, porque constância é o que separa quem apenas deseja de quem realmente transforma sua vida.
E eu quero terminar este vídeo olhando nos seus olhos e dizendo: você não está sozinho nessa jornada. Cada homem que me assiste agora carrega dentro de si a força para mudar. A idade não é uma prisão. É uma oportunidade de recomeçar com sabedoria. Se você sentiu esse chamado dentro de si, deixe um comentário. Compartilhe sua experiência. Escreva o que esse vídeo lhe despertou. Sua voz pode inspirar outros homens a também cuidarem de si. E não se esqueça, no próximo vídeo eu vou revelar novas estratégias para fortalecer ainda mais sua saúde íntima e sua vitalidade. Então, permaneça comigo nessa caminhada, porque a sua potência, a sua energia e a sua vida plena não terminaram. Pelo contrário, estão apenas começando.